Como fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor para materializar a realidade que você quer? Será que você está dando comandos corretos que vão fazer você chegar na realidade que você tanto deseja? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Sou psicóloga e sou neuropsicóloga. E aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre o processo de criação e sobre como é que a gente pode reprogramar a nossa mente, como é que a gente pode treinar nosso cérebro para que ele nos ajude a chegar onde a gente quer chegar, na pessoa que a gente quer chegar, conquistar as coisas que a gente quer. Vamos falar sobre isso? Então, nesse processo de conquistar coisas diferentes, primeira coisa que a gente já entendeu, e se não entendeu, a gente precisa entender, é que a gente não tem como conquistar nada que esteja além da pessoa que a gente é. A gente precisa primeiro se tornar a pessoa que dá conta de alcançar aquele resultado e de sustentar principalmente aquele resultado. A gente não vai ter nada na nossa vida que não esteja à nossa altura. E para isso a gente pode ter o nosso cérebro como nosso aliado ou como nosso inimigo, porque muitas vezes a gente não sabe utilizar ele da forma correta, não sabe dar os comandos corretos para que ele possa nos ajudar. No vídeo passado a gente estava falando principalmente sobre como é que a gente fala com a gente. Quando a gente conversa e tem conversas negativas com a gente está o tempo todo dando comandos para o nosso cérebro, sem perceber, porque às vezes a gente não está falando da boca para fora. A gente não está falando que a gente é burra, que a gente é feia, que a gente não dá conta, mas a gente está pensando. E esses pensamentos passam tão despercebidos, às vezes, pela nossa mente, que a gente vai dando comandos novos. Então, de repente, a gente vai caminhando no shopping e a gente entra no banheiro para fazer xixi, a gente passa pelo espelho, a gente pensa, ai, tô velha, meu Deus, essa roupa não tá legal em mim, eu tô gorda, preciso emagrecer. E aí a gente vai tendo aqueles pensamentos que passam tão rápido que a gente nem percebe que eles estão influenciando na nossa autoimagem, na pessoa que a gente está se tornando e, consequentemente, vão influenciar os resultados que a gente vai ter. E às vezes você está se acabando de malhar na academia, crente e abafando que você está colocando todas as causas possíveis, só que aqui você não está colocando as causas que não são físicas, que não são visíveis. Você está falando sobre você de uma forma negativa, você está minando até o seu subconsciente, que pode te ajudar nesse processo. E aí, de repente, uma coisa dá errado, aí você sente uma dor, aí você não consegue continuar, e você não percebe que é a vida te dando feedback. Tem alguma coisa que você não está fazendo certo. Então, a gente precisa entender que a vida ela vai sempre dar feedback pra gente. Ela vai dar feedback se a gente está indo pelo caminho certo ou se a gente não está indo pelo caminho certo. E a gente precisa prestar atenção em todos os comandos que a gente está dando para o nosso cérebro. Obviamente, a gente não vai conseguir controlar todos os nossos pensamentos, mas a gente consegue ter essa consciência a partir do momento que a gente sente a nossa emoção diferente. Então, se a gente sente que a gente está ansioso, que a gente está estressado, que as coisas não estão saindo como a gente gostaria, e a gente responde a isso com o sentimento, com a emoção, a gente precisa captar aquele momento e se perguntar: o que será que está passando pela minha cabeça que está fazendo com que eu materialize esse determinado resultado nesse momento, ou com que eu me sinta dessa determinada forma nesse momento? E a partir daí, a gente pode dar novos comandos para a gente. A gente pode criar novas informações e dar novas informações, tá? A gente já falou em alguns vídeos sobre neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a possibilidade da gente transformar as nossas conexões neuronais de acordo com as informações e com o ambiente. Então, a gente pode criar novos caminhos neurais e isso vai influenciar na biologia do nosso cérebro. E quando a gente transforma essa biologia, a gente vai influenciar todo o nosso corpo, porque o nosso cérebro é o centro que manda informações para todo o nosso corpo. Então, se a gente acorda e a gente fala, ah, hoje não acordei com o pé direito, e aí a gente começa a dar comandos negativos, ah, eu tô com muita preguiça de me exercitar, ah, e aí a gente se queixa, a gente vai, sem perceber, a gente está fortalecendo determinadas conexões neuronais em um sentido, e a gente está influenciando diretamente na energia do nosso corpo. E aí a gente realmente não vai ter energia para treinar, e a gente realmente não vai se sentir bem, e a gente vai realmente se sentir cansado. Alguém vai fazer um convite, a gente, ah, não vou não, estou me sentindo muito bem. Porque a gente está ali o tempo todo dando comandos negativos. Então a gente precisa conversar com a gente da melhor forma possível, dar comandos para o nosso cérebro, que são comandos que estão relacionados à pessoa que a gente quer se tornar. Então, todos os dias a gente está criando. A gente precisa ter essa consciência. E se a gente está criando todos os dias, a gente não pode deixar um dia passar em branco. Um dia sem a gente caminhar em direção a essa criação.
sem a gente se imaginar vivendo aquela realidade, sem a gente incorporar essa nova versão da gente, que a gente quer ser, sem a gente conversar com a gente da melhor forma. Tudo isso são treinamentos que a gente vai fazendo. Então, às vezes, você cresceu com uma informação, por exemplo, de que você é, é muito preguiçosa. As pessoas falavam, ah, você é muito preguiçosa. Aí você foi crescendo com essa informação e você foi colocando isso como parte da sua identidade. Ou você cresceu com a informação de que você era muito tímida. Ah, essa aqui é engraçada, essa aqui é tímida. De repente, seus pais falavam isso porque identificavam a diferença entre você e sua irmã, você e seu irmão. E você foi incorporando essa visão de você como uma pessoa tímida. Só que você pode transformar isso. Você pode se tornar quem você quiser. Ninguém nasce tímido. Um bebezinho não nasce tímido. O bebezinho vai se adequando de acordo com a realidade. Talvez ninguém nunca disse que você era tímida. Minha mãe, ninguém nunca disse na minha vida que eu era tímida, mas as situações da vida foram fazendo você se sentir assim. Ou você se sentiu tolhida no momento que você foi falar, ou você não sentiu que você podia se expressar em determinados ambientes, e você foi se fechando. Só que você pode se tornar uma pessoa expansiva, você pode se tornar uma pessoa extrovertida, se você quiser. Talvez você não queira. Né? Tem um charme nas pessoas tímidas. Mas eu estou dando exemplos aqui de que você pode, através do treinamento da sua mente, do seu cérebro, se transformar na pessoa que você deseja, na pessoa que você quiser. Tá? Então a gente tem que se atentar para todos os comandos que a gente está dando para o nosso cérebro ao longo do nosso dia. A gente pode dar comandos de saúde, como a gente pode dar comandos de doença. Às vezes a gente está, como eu falei, no mundo físico fazendo um determinado movimento. Eu estou me alimentando bem, mas aqui do outro lado eu estou me queixando. Eu estou tendo pensamentos negativos sobre mim. Então, eu tô. É um balanço, eu tô aqui acertando, mas aqui eu não tô. Então a gente precisa. E a vida vai dar feedback. A vida vai sempre mostrar se a gente está conseguindo materializar. Então, de repente, você quer alcançar um determinado desejo e você vê que a coisa não está indo, não está dando certo. Aí você fica, caramba, nada está dando certo. Mas aquilo ali, gente, nada mais é do que uma informação do que você precisa mudar em você, do que você precisa treinar o seu cérebro a fazer diferente para que você se transforme numa pessoa que dá conta de atingir aqueles resultados. Não tem como atingir se você não estiver preparada para isso. Então, o treinamento que a gente faz de dar comandos para o nosso cérebro todos os dias é muito importante. Senão, a gente vai repetir sempre a mesma informação que a gente deu no dia anterior. 70, 80% dos nossos pensamentos são os mesmos do dia anterior, pasmem. Quem fala isso, inclusive, é o Dr. Joe Dispenza, ele tem estudos sobre isso. A gente tende a repetir as mesmas coisas, as mesmas ações, tomar o mesmo café, fazer a mesma coisa, ter a mesma rotina, até que a gente interfira nisso e fale, não, a partir de agora eu vou falar coisas diferentes sobre mim. A partir de agora eu vou me desafiar a falar em público. A partir de agora eu vou me desafiar a me exercitar um pouquinho a cada dia. Não é de uma hora para outra, mas de 5 minutos por dia. Eu vou me desafiar a falar com o estranho. E a gente vai criando novas informações sobre a gente vai absorvendo essas novas informações que vão formando essa nossa nova personalidade. Somente uma nova personalidade é capaz de criar uma nova realidade. Então, tudo parte a partir do momento em que a gente decide quem a gente quer ser, a vida que a gente quer criar, e a gente começa a dar comandos para o nosso cérebro dessa nova pessoa. E é um processo. A biologia não se transforma de uma hora para outra. Quando a gente dá uma informação nova para o nosso cérebro, vamos imaginar, né, que você é tímida e você dá uma nova informação. Não, agora eu quero passar a ser extrovertida. Você dá esse comando para o seu cérebro, ele cria ali uma conexão neuronal. Mas ele vai estranhar, porque ele vai dizer, não, ela nunca foi assim. E aí você vai dizer, não, mas eu vou reforçar isso, indo na prática, e eu vou chegar e vou puxar a conversa com um estranho. Estou no aeroporto, vou puxar a conversa com a pessoa. E você vai puxar a conversa com a pessoa. E vai conversar sobre alguma coisa. E aí você fez aquele movimento, seu cérebro vai dizer, não, peraí, ela tá ficando doida, para, volta, porque ela era. Mas você vai reforçar. E você vai repetir, repetir, até que você vai transformando o seu cérebro, através da neuroplasticidade, criando novas conexões neuronais e criando uma nova personalidade. E a partir daí, você vai se tornando essa pessoa que você quer. Então, como é que você se torna essa nova pessoa? Criando novas memórias, criando novas informações, dando novos comandos, se visualizando de uma nova maneira. E isso vai fazendo você se transformar. E para fazer esse processo de uma forma mais estruturadinha, nós estamos fazendo esse estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro é muito interessante, eu li ele há muitos anos atrás, e eu trouxe ele para dividir com você, porque eu estou fazendo um estudo comentado para você ir ampliando sua consciência aos poucos, gradualmente, assim como ele vai fazendo no livro, e junto com isso, eu vou trazendo exemplos práticos para você colocar no seu dia a dia, tá? E
Como ele fala, não é mágica, não é mito, nem lenda. A gente pode moldar nosso destino através daquilo que pensamos, tá? Então a gente pode transformar completamente a nossa vida, assim como eu transformei a minha. Eu vim de Salvador, eu tomava 8 ônibus por dia, não vi de uma realidade abundante. Meus pais também não vieram. Quando eu nasci, nem berço eu tive. A gente dormia em colchões quando eu nasci, depois de um tempo minha mãe comprou um berço, mas a gente tinha uma realidade muito simples, meu pai e minha mãe, 2 estudantes que se juntaram, eu nasci, minha mãe tinha 20 para 21, meu pai 23. E aí ao longo do tempo eles foram criando essa realidade. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram pessoas muito positivas, então eles têm muito isso, de acreditar que vai acontecer, de acreditar que vai dar certo tanto um quanto o outro. Foi assim, uma base para mim muito fundamental para quem eu sou, a forma de viver dos meus pais, a forma de pensar dos meus pais, muito positivos, assim, muito autoconfiantes. Isso me inspirou demais, sabe? Até hoje me inspira. Mas enfim. Então, eu trouxe esse livro que é O Poder do Subconsciente. Nós estamos agora entrando no capítulo 4 dele. Se você não tem o livro, não faz mal, não precisa ter livro, não precisa ter nada, porque eu estou lendo e estou fazendo todo o estudo detalhado para vocês. É um estudo muito poderoso que vai ajudar você a transformar a sua realidade. Tá? E aí ele vai falar no capítulo 4 sobre curas mentais nos tempos antigos, para você entender como que a sua mente subconsciente é poderosa e como é que você pode treinar ela para alcançar os resultados que você quer em qualquer área da sua vida. Seja você quer curar uma doença, seja você quer ter um relacionamento ou curar um relacionamento que você tem hoje, é possível. Queira você materializar um relacionamento com uma determinada pessoa, ter mais abundância financeira, conquistar uma casa, mudar de país, como foi o meu caso, mudei para os Estados Unidos, mudei para a Califórnia. Tudo isso só foi possível porque eu entendi como me transformar, como transformar a minha mentalidade, como treinar o meu cérebro para que ele trabalhasse a meu favor. Tá? Porque senão ele vai repetir os mesmos padrões que levaram você para a mesma realidade. Tudo que você conquistou até aqui foi porque o seu cérebro foi treinado dessa forma para chegar só até ali. Se você quer alcançar mais, você tem que treinar ele para ele te ajudar a chegar mais, entendeu? Então ele vai falar sobre as curas mentais nos tempos antigos. Ele vai dizer o quê? Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, climas e culturas souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo-o de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. A gente sabe, hoje existem diversos estudos, o quanto a nossa mentalidade, o quanto os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, influencia diretamente na nossa cura. E a gente vê diversos casos de pessoas que curam coisas que eram consideradas incuráveis pela medicina, conseguindo a cura. Inclusive, no YouTube do Dr. Joe Dispenza, ele divide várias pessoas e vários relatos de pessoas que se curaram porque simplesmente fizeram todo esse processo de transformar a sua mentalidade e transformar o seu cérebro para que ele começasse a trabalhar nessa cura. Influenciar os genes que seriam ativados, os genes que tinham que ser desativados, influenciar a transformação celular mesmo. Na história antiga, dizia-se. Ah, peraí, eu pulei. Volta aqui. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas condições e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que de fato existia essa crença. Então, essa crença de que o ser humano pode curar o seu corpo, pode transformar a sua realidade, é uma crença extremamente antiga. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Então, era identificado que só essas pessoas conseguiam. Só que, na verdade, o que acontecia? Esses sacerdotes, sacerdotisas, essas pessoas, eles eram providos de um conhecimento que permitia com que eles utilizassem esse conhecimento a seu favor. Então, as pessoas acreditavam que só essas pessoas conseguiam fazer isso. Mas, na verdade, como eu sempre falo aqui, nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós temos o poder de criação, tá? Então, claro que nas suas devidas proporções, mas nós temos também esse poder de cura. Nós temos esse poder de criar. Só que a gente não sabe como utilizar, a gente não sabe como utilizar todos os recursos que a gente tem à nossa disposição. E hoje você já tem tudo que você precisa. Só que você precisa ampliar sua consciência e começar a utilizar tudo isso a seu favor.
Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, olha só, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora de maneira geral incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, que independente do que é utilizado, o que vai fazer com que essa cura aconteça é a fé que você tem. É o que qual a informação que você está mandando para o seu subconsciente e o quanto você realmente acredita naquilo, tá? Então, se você vai acender uma vela, se você vai usar um amuleto, como ele fala aqui, no mundo inteiro você vai encontrar coisas e rituais completamente diferentes, mas os resultados estão ligados à fé, estão ligados a você acreditar naquilo que você não vê, de você já conseguir entrar nessa frequência de cura. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhe davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Agora, olha que interessante, eles tentavam achar justificativas para aquele momento que estava acontecendo. Por exemplo, a gente hoje sabe que quando a gente desacelera o nosso padrão de ondas cerebrais, a gente fica muito mais suscetível a enviar informações para o nosso subconsciente. Tanto é que eu falo para vocês que o horário ótimo de visualizar é na hora que a gente vai dormir, que a gente começa a entrar naquele estado de sonolência, a gente vai desacelerando as nossas ondas, a gente começa a entrar num estado muito mais profundo e a gente está com o subconsciente mais suscetível. E a gente, quando a gente visualiza as cenas muito vivas do que a gente quer viver no futuro, a gente vai criando aquelas memórias, a gente vai influenciando ali o nosso cérebro, a gente vai criando aquelas conexões neuronais. E aí a gente tem acesso ao subconsciente de uma forma menos racional. Tá? Então, e aí ele percebeu que nesse momento muitas curas aconteciam, mas o que era feito era dar sugestões para essas pessoas naquele momento que eles estavam adormecidos ou entrando no processo de adormecimento. Os devotos de Hecate recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre quando a lua estava em quarto crescente. Então, criava-se um ritual para fazer aquele movimento. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam a deusa, engoliam a poção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Por quê? Eu até contei sobre isso quando eu falei no vídeo passado que as pessoas vão para um lugar sagrado. Esqueci o nome do lugar. Ai, Santa Luzia. Um templo sagrado, tá? Então, quando você está em direção àquele templo ali, você está viajando para ir até lá, você está caminhando em direção àquilo, você está indo fortalecendo as conexões, você está indo, eu estou indo para lá, é um lugar de cura, é lá, e aí você vai repetindo aquilo ali, você já se imagina curado. Todo esse processo, a cura já está acontecendo, não é quando você chegou lá, a cura já iniciou, porque iniciou a partir do momento que você decidiu, no momento presente, acreditar que aquela cura era possível. Ali, a cura já está acontecendo. Porque você acreditou com todas as células do seu corpo que quando você chegasse lá, em Abadiana, em não sei onde, não que esteja errado você fazer esse movimento, muito pelo contrário. Se está trazendo tantas curas, é porque, claro, tem a egrégora do lugar, tem todo o movimento de ir até ali, mas tudo isso nada mais é do que você aceitando com todas as células do seu corpo a cura. E se você fizer isso em qualquer lugar do mundo, você vai ter resultados semelhantes. E se você fizer isso próximo da hora de dormir, ele está falando aqui, que mais poderoso fica ainda o processo, porque você está com a mente subconsciente mais suscetível. Quando a gente dorme, a gente está com a mente subconsciente praticamente aberta, digamos assim, às sugestões, né? Então ele vai dizer: nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao portal incrível da mente subconsciente e usá-la para a cura. Embora soubesse que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que as sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação. Era uma forma de facilitar que aquilo ali era possível. Então, quando alguém fala assim, ó, tome essa vela, acenda essa vela para o santo tal, Santo Antônio, que você vai arranjar um namorado, por exemplo. Aí você está acendendo essa vela, você colocou no campo físico uma coisa que faz com que você quase como que você trouxesse para o palpável uma coisa que é só mental.
Então você traz para o palpável, para um amuleto, para uma vela, para uma coisa que é mental e faz você fortalecer aquela sua fé. É basicamente isso. Você está fortalecendo a sua fé, tá? E aí aceitando que aquela cura é possível porque você fez aquele determinado ritual e tá tudo bem. O importante é você conseguir a cura, concorda? Claro que não fazendo mal a ninguém, faça o que você quiser, tá? É um movimento para você, né? E aí tá dizendo o seguinte, vamos ver onde eu parei. Nos tempos antigos, já falamos isso, rituais, poções e amuletos atraíam a imaginação do homem e facilitavam essa aceitação, tá? O trabalho de cura, porém, né, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente, que aceitava aquela cura. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara. Ah, mas aí o médico não conseguiu aquela cura, eu fui num curandeiro que me benzeu e eu consegui. Porque talvez, na sua crença, aquele curandeiro era muito mais capaz e ele trazia uma informação que talvez você não tivesse aceitando através da área médica. E aí ele vai trazer um benzimento, ele vai não é que não funciona não, gente, eu não estou criticando aqui nenhuma religião, muito pelo contrário. Eu acho que a religião tem um papel importantíssimo na vida de muitas pessoas. Eu não tenho religião, mas eu não tenho nenhum problema em frequentar alguma religião, de ir numa igreja, de ir num templo, de fazer minhas orações. Eu acho bem interessante, tem lugares e lugares, né, tem lugares que nos cabem, tem lugares que não me cabem, mas o importante é a influência que você está dando para a sua mente subconsciente. Então, o trabalho de cura, ele é realizado por você. Eu sou contra, por exemplo, aquele negócio de. Eu lembro de a mãe de uma amiga que ia para um culto de não sei o quê, que tinha que pagar 70, era um valor específico, R$ 78 para a filha não ir para o carnaval. Eram uns cultos assim. Então, tipo assim, tenho uma visão disso muito negativa, porque um valor específico para a menina não ir para o carnaval, influenciando a vida de uma outra pessoa, entendeu? Não quero entrar nesse mérito, mas eu acho que não está ligado necessariamente ao dinheiro você criar uma nova informação e transformar a sua realidade, tá? Vamos voltar. Em todas as eras, curandeiros leigos tiveram esse resultado, às vezes, quando a pessoa está desesperada, não fracassou, né, no tratamento médico, ela busca outras alternativas e acabam se curando nessas alternativas, porque realmente aquilo ali tem um efeito poderoso para ela. Eh, Emocionalmente, influencia a mente dela e ela consegue se curar. Essa situação nos leva a perguntar de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas. A resposta é que curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. E não é que não funciona. Os rituais vão funcionar e vão continuar funcionando, gente. Só que cada pessoa vai se conectar com um ritual diferente, com uma forma diferente de fazer as coisas, porque dentro da mente subconsciente dela, aquilo ali ela aceita da melhor forma. Então, independente do que você faça, se você faz, de acender uma vela, de fazer o seu ritual, de fazer o seu amuleto, se está funcionando para você, continua fazendo. Se está fazendo mal nenhum a você e nem mal a ninguém, continua fazendo. Se isso está trazendo para você aquela fé inabalável. Às vezes é uma corrente que você usa, às vezes é um texto que você segura na mão, que você repete afirmações, que você repete suas orações. E repetidas vezes a mesma coisa está treinando o seu cérebro e criando essa neuroplasticidade, transformando suas conexões neuronais, tá? Relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:24, que é a que a gente já falou. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, e esse crendo é crendo de verdade, não é crendo duvidando, você vai receber, tá? Porque você aceitou com todas as células do seu corpo. Releiam essa passagem e preste toda atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. Um inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença, aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que nosso desejo já é, né, já foi atendido e realizado, por isso de que tudo quando pedis, crerdes que recebestes. Já creu que você já recebeu. Assim será convosco. Assim vai acontecer.
O sucesso dessa técnica, então, está na convicção profunda. Deixa eu coisar aqui o carro para o ar-condicionado ligar. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. Então, é a gente trazer para o momento presente, para o tempo real, aquilo ali. Eu já me imagino sendo, eu já me imagino tendo, eu já me imagino o que você quiser. E eu sustento essa minha imagem. Eu sustento essa pessoa que é digna de corresponder a essa imagem. Não adianta só me visualizar extremamente abundante e quando eu abro o olho eu não me sinto abundante. Eu boto essa roupa aqui, eu penso, essa roupa tá muito excelente, tá muito... Eu não me sinto abundante. Você pode colocar a blusa de R$ 1 e se sentir extremamente abundante, porque você é abundante. Como o Mark Zuckerberg vai botar uma blusa preta. Eu estava vendo uma coisa interessante. Aquele... Ai, não sei quem foi, se foi o Warren Buffett, eu não me lembro. Que ele é um dos caras mais ricos do mundo e ele vive na mesma casa que ele cresceu. A mesma casa, podendo comprar qualquer casa do mundo. Mas aquilo ali não é sinônimo, o que ele fala, que o que é sinônimo de riqueza para ele são as memórias que foram ali construídas, são as pessoas que viviam ali, que vivem ali, são os vizinhos, é tudo que ele foi acumulando, que é muito maior do que a riqueza, e a gente sabe disso, tá? Então, vamos voltar aqui. No trecho bíblico, temos em umas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador na mente. Isso é, gravando no subconsciente aquilo que a gente deseja, que foi o que a gente começou a falar no início do vídeo. A gente precisa gravar no nosso subconsciente exatamente a pessoa que a gente quer ser e a realidade que a gente quer ter. Para a gente conquistar aquilo ali, quem eu preciso ser? Eu preciso me perguntar, Mel, vamos imaginar, eu quero ser uma pessoa fit. Mel, quem você precisa ser e o que você precisa sentir? O que você precisa ter para ser uma pessoa fit? Eu preciso amar me exercitar. Eu preciso me sentir confiante, eu preciso me sentir alegre na hora de ir para academia. Quem eu preciso ser? E eu vou incorporar isso, mesmo que no começo pareça difícil. Eu vou começar a me parabenizar quando eu voltar da academia, eu vou começar a me arrumar com alegria, colocando uma música. Que pequenos movimentos eu posso incorporar na minha rotina e no meu dia a dia para incorporar essa pessoa que dá conta de ser uma pessoa fit? O que eu preciso? Como que eu preciso me vestir? Eu preciso comprar uma roupa de malhar bonita, que eu me sinta poderosa, que faça com que eu coloque prazer nesses pequenos detalhes, sabe? Então, eu vou começando a virar essa pessoa aos pouquinhos, até que eu chegue lá. E hoje em dia eu sou essa pessoa que ama se exercitar, que tem o maior prazer e que se sente feliz indo para academia, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente, que é um conceito, que, se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. Então, toda vez que a gente coloca essa sementinha na nossa mente, quanto mais a gente for regando, quanto mais a gente for regando, a gente for repetindo, 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 mais ela vai frutificar em algum momento. E a gente vai ver os resultados disso na nossa vida, tá? A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia: faça-se vós conforme a vossa fé. Se plantamos certos tipos de semente no solo, temos fé que elas germinarão segundo sua natureza. É assim que se comportam as sementes. E confiando na lei do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo a sua natureza. Se todos os dias você fala para você que você é uma pessoa fit, que você ama se exercitar, e todo dia você vai regando, e você compra uma roupinha aqui, faça isso, experimente. Se é uma coisa que você quer, porque era uma coisa que eu queria. Eu não queria só simplesmente me exercitar. Eu sei que o exercício é bom para a saúde, eu sei que o exercício vai ser bom para o meu envelhecimento, eu sei que o exercício vai ser bom para minha energia, que vai influenciar o meu dia a dia, que vai influenciar o meu humor. Tudo isso eu sei. Mas eu não quero só saber isso, eu quero me tornar a pessoa que ama se exercitar. E aí você compra uma roupinha nova, e aí você começa a fazer uma coisa que você gosta. Eu vou começar hoje a dançar, só dançar. Comece pequeno, sem queimar a largada. E aí eu vou começar a fazer. E você vai criando um pouquinho de cada vez, um tijolinho de cada vez. E aí você vai construir o seu castelo. Essa foi boa. E aí você vai construir esse castelo que você quer, você vai construir essa pessoa que você quer se tornar, tá? Então ele vai dizer o seguinte: a fé descrita na Bíblia
Então ele vai falar que se a gente plantar determinado tipo de semente, a gente for regando, vai brotar, não tem jeito. É assim que se comportam as sementes, e confiando nas leis do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo a sua natureza. Não adianta você todo dia se exercitar e todo dia repetir que você, ai, eu não parece que não estou vendo resultado, a coisa não está acontecendo. Não vai brotar o que você quer. Não adianta. Não adianta. Você precisa transformar a sua maneira de pensar. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que a nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena racional analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Gostei dessa forma dele de explicar, porque assim, é a gente silenciar as coisas que a gente está vendo na nossa realidade. Aí eu tô vendo que meu carro não é como eu gostaria, por exemplo. O meu é porque eu finalmente conquistei esse carro que eu queria. Mas vamos imaginar que a Mel do passado tinha um carro que não gostava. E aí eu tô vendo aquela realidade ali. Eu tenho que ser capaz de sustentar uma realidade muito maior na minha mente e me alegrar com a realidade futura, muito mais do que eu tô me desalegrando, por exemplo, da realidade presente. Então, se eu não estou na cidade que eu gosto, se eu não estou com o carro que eu gosto, se eu não estou no casamento que eu gosto, eu preciso começar a vislumbrar essa nova realidade, começar a acreditar que aquilo ali é possível e começar a dar esses comandos para mim. E aí ele vai dizer, veja, mas vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica de cura. Você sabe qual é? Eu vou falar aqui agora. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Ele não falou: faça conforme aquilo que eu estou colocando de poder em você. Não. Ele falou: faça-se conforme a vossa fé. Aconteça aquilo que você tem fé que vai acontecer. Ele não falou, eu estou usando o meu poder, me pague R$ 78, 700 e tanto, para eu curar você. O poder, ele não colocou nele o poder, ele colocou na pessoa que estava sendo curada. Eu acho isso muito lindo. Olha só. Vou falar de novo. Ele tocou os olhos dizendo, faça-se vós conforme a vossa fé. Poderoso demais para mim. E abriram-se-lhe os olhos, porém os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mateus 9, 28, 30. Eu acho que ali tinha uma intenção de você precisa compreender o seu próprio movimento. Não adianta o outro tentar a gente convencer o outro desse poder que a gente tem. A gente, através do nosso exemplo, as pessoas vão ver, tá? Através da sua transformação, às vezes você quer convencer o outro de que não, mas faça isso, mas vai dar certo, e o outro ainda não está preparado, não está pronto para vivenciar esse processo de transformação. E é legal que a gente possa, claro, ajudar, mas o que fala mais alto é o nosso exemplo. É quem a gente está se tornando. Com certeza, essa pessoa curada dessa cegueira tem muito mais impacto na outra pessoa do que uma outra tentando te dizer, não, mas faça que você vai se curar. O exemplo arrasta, gente. É o exemplo que arrasta. Ao dizer-se, faça-se vós conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. E por isso mesmo foi. Essa é uma técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a filiação religiosa. Ao dizer acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutisse com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Então tem duas coisas aí. A primeira que eu falei, né, que é a gente não tentar fazer isso com o outro, de tentar convencer o outro, mas sim através do nosso exemplo. E outro, que é, às vezes a gente perde aquilo que a gente conquistou
Porque a gente começa a se influenciar por heterossugestões, por sugestões das outras pessoas. Então você foi lá, você começou a ganhar dinheiro, você vai falar assim: "Não, mas é muito difícil, não continue não", porque sabe por quê? Porque eu tô vendo que esse ramo é um ramo que tá caindo muito hoje em dia, sabia? E aí você desiste, e aí você perde aquilo que você estava conquistando, que você estava indo tão bem. Ou você arranjou um relacionamento, teve uma vez que eu tinha um namorado e uma a amiga, que era falsa amiga, ficava dizendo um monte de coisa pra mim: "Não, mas termine, mas não sei o quê", e aí ficava dizendo pra mim e depois eu descobri que ficava dizendo pra ele também, tá. E aí vai influenciando e minando você, e aí você perde aquilo que você conquistou. Então é muito interessante essa parte também. Ele vai dizer: "Que palavra é esta, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem?" Lucas 4:36. Quando buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva e universal. Eles se tornaram um com a mente universal, com todo, com Deus, com tudo que é. A certeza e a convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. Por isso que quando a gente está cercada de pessoas que têm essa fé, que têm essa crença, a gente fortalece também a nossa. Porque Jesus tem essa fé e chegou para ele com essa fé e com essa certeza, e ele se impactou com essa fé e ele também teve fé de que era possível ser curado. Mas se Jesus quisesse fazer essa cura e ele não quisesse ser curado, ele não seria curado. Porque se ele não tivesse essa fé de que era possível que Jesus o curasse, tá? A certeza e a convicção interior de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. Ele influenciou. Então, uma pessoa pode influenciar a outra? Pode sim influenciar a outra, mas a outra precisa estar aberta para receber essa influência, tá? Se a outra pessoa estiver aberta, as curas vão acontecer, a transformação vai acontecer, a mudança vai acontecer. Se ela não tiver, não tem nada que você fale que possa fazer aquilo acontecer. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente às palavras que com autoridade pronunciou, tá? Eu achei muito lindo esse capítulo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Não esquece de curtir o vídeo de hoje. E a gente começou o nosso vídeo falando da importância da gente dar comandos para o nosso cérebro e para a nossa mente. E eu vou pedir para você que durante a semana você cuide de tudo aquilo que você vai falar para você, dos comandos que você vai dar e do que você vai repetir. É importante que você repita coisas e comandos que estão levando você para a pessoa que você quer ser e para a realidade que você quer materializar, tá? Então você vai escrever aqui nos comentários o seguinte: eu cuido de tudo aquilo que eu coloco no meu cérebro. Eu cuido de tudo aquilo que eu coloco no meu cérebro. Você vai escrever aqui embaixo, tá? E aí eu vou curtir os comentários de vocês, vou comentar no de vocês e vou escrever eu confio em você. E eu quero que vocês também façam isso. Escrevam nas outras pessoas, eu confio em você. Eu acredito em você. Vamos fortalecer toda essa egrégora daqui do nosso canal e criar realmente essa conexão para que a gente possa se ajudar nesse processo de transformação, tá? Receba meu abraço apertado, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.